Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Então, como o Vitor já falou, sou André, sou de Recife. Se vocês já não perceberam, daqui a pouco vai começar a perceber o sotaquezinho aí diferente. É porque sabe que eu sou de lá, da terrinha. O Vitor falou a parte do tenente, ele podia ter puxado essa, que isso ficou meio com um estereótipo comigo. O pessoal do seminário olha para mim, em vez de lembrar, nem sei se tem gente que sabe do meu nome lá, de tanto que chama de tenente. Mas hoje aqui eu sou apenas um irmão em Cristo, que vai estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. E já agradeço ao Vitor e ao pastor Fábio o convite que me fizeram, estou bastante lisonjeado. E que o Senhor Deus esteja usando a minha vida para edificar a vida de vocês. Estou contente por conhecer mais um pouco da minha família da fé, que o Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício dele, nos uniu. E será um tempo muito bom, muito proveitoso, porque a palavra do Senhor Deus vai ser lida e explicada. O tema que nós vamos tratar hoje, meus queridos, fala sobre isso aí, o conflito de gerações e os princípios bíblicos. O meu ministério hoje, eu atuo, que eu tenho assim mais de coração, que desenvolvo mais e que pulsa em mim, é adolescente para baixo, essa faixa etária. Eu trabalho bastante com elas. Hoje eu estou mais atuante lá na igreja do meu ministério, lá na casa de oração. Eu trabalho com jovens e com o ministério infantil e desenvolvo um projeto social num bairro carente lá. Mas como eu trabalho com adolescentes e as crianças, eu também trabalho com os pais. Ou seja, envolve a família toda ali. E em algumas questões, agora que eu estou lidando bastante com os jovens, mas anteriormente mais com os adolescentes e os pais, eu vejo que isso é algo muito marcante, tanto na família, quanto em alguns ministérios na igreja, a questão do conflito de gerações. E quando a gente vai na internet pesquisar isso, a gente vai ter, se os irmãos fizerem uma pesquisa aí depois lá no Google, conflito de gerações, vão aparecer bastante artigos, bastante sites que falam sobre o conflito de gerações no trabalho, e cada um lá vai dar a sua perspectiva deste fenômeno. No mínimo, esse fenômeno é real. Existem as gerações e existe o conflito. A questão é, quando a gente olha para tudo isso, quando a gente olha para aqueles sites, quando a gente escuta sobre gerações e sobre o conflito que existe entre as gerações, será que a gente hoje consegue olhar e filtrar aquilo que está lá escrito com a perspectiva e os princípios bíblicos desse fenômeno que acontece? E se eu enxergo dessa perspectiva com os princípios bíblicos, será que de fato eu estou fazendo uso deles no meu dia a dia? Então hoje, esse é o tema, é o assunto que eu quero que vocês acompanhem comigo, e o desafio de nós olharmos para este tema, conflito de gerações, mas olhar também com uma perspectiva bíblica, e no final eu peço para que vocês, no coração de vocês, com vocês mesmos, façam uma autoavaliação de como é que vocês estão vivendo esse desafio. Mas vamos lá, queridos, quando a gente pensa em conflito de gerações, eu tenho que ligar primeiro aqui, né? A gente pode imaginar essa imagem aí, uma família. E nessa família eu consigo ver ali, ó, o pai, a mãe, os avós e três crianças assim em idades diferentes. Veja que dentro de uma família completinha desse jeito que está aí, né? Ou se não é tudo morando na mesma casa, eu tenho pessoas ao redor de mim que compõem essa faixa etária aí. Nós temos pessoas de diferentes gerações. Temos ali, no mínimo, 3 gerações distintas, se nós contarmos que todas as crianças têm uma idade próximas ali. E se você, na sua família, tem essa estrutura aí, pai, mãe, vô e irmãos, vocês vão ver que sim, várias dos pontos que nós vamos tocar hoje, vocês conseguem identificar isso nas suas famílias. Então, provavelmente, no seu lar, vocês também vivem um pouco dessa questão de conflitos de gerações. Mas se não for no seu lar,
vai ser aqui, na igreja. Porque se a gente pegar aqui a maioria dos ministérios, não focar num específico, mas nós vamos ter irmãos de várias gerações naquele ministério ali. Se for olhar no ministério diaconal, nós vamos ter, se formos olhar no ministério de louvor, no ministério de ensino, cada geração vai ter uma mente diferente. E essa mente ali vai trazer alguns pressupostos que talvez estejam trazendo algum tipo de conflito para o que você está vivendo. Mas quando a gente fala de gerações, é importante que a gente tenha essas três palavras na mente. Gerações, o que isso identifica? São pessoas de épocas diferentes e que vivem a influência das épocas em que viveram. Então, quando a gente trabalhar o conceito de gerações, nós vamos estar pensando nisso. Um grupo de pessoas que nasceram em momentos diferentes e que foram influenciados por esses momentos. E quando os irmãos ouvirem essa palavra, influenciados, eu quero que vocês carreguem com vocês o seguinte conceito: influenciar não é determinar. A época que você viveu te influencia, mas não determina o jeito que você pensa ou age. Para que no final desse estudo, ninguém vai poder sair daqui dizendo o seguinte: ele é assim por causa da geração dele. Não. A geração influencia a nós, mas não determina quem nós somos ou fazemos. Tá bom? Essa é uma perspectiva bíblica. Então, gerações é isso, conflito. Por mais que seja óbvio, mas quando a gente pensa em conflito, a gente pensa em oposição de interesses daquelas determinadas gerações, causados, como a gente está aqui focando na questão de geração, causado por uma distância. Qual distância? Distância da época que nasceram e distância dos valores incutidos em cada época que cada um daqueles indivíduos nasceram. Aí vem os conflitos, ou os possíveis conflitos, ou aparentes conflitos. Então, conflitos de gerações são essas oposições de interesses causadas pelo distanciamento daquelas pessoas que nasceram em épocas diferentes e que tiveram influências diferentes em suas vidas. Nós vamos ver aqui algumas gerações e vamos ver pouca coisa, vamos falar pouquíssimas coisas sobre elas, tá bom? Por que isso? Porque isso aqui é um estudo sociológico que você pode encontrar aí na internet, você pode pesquisar bastante depois, e se você quiser se ater um pouco mais desse conhecimento. Porque eu não vou me aprofundar nisso daqui, nessa questão eu vou passar rapidamente. Porque o nosso interesse aqui é pegar isso e dar perspectiva bíblica. Talvez uma perspectiva bíblica você não vai encontrar tão facilmente na internet, mas isso aqui você encontra, você vai ver depois. Então, baby boomers, essa geração aí é a geração pós-guerra e viveu bastante a questão de uma formação rígida. Eles também foram influenciados pela questão dos direitos humanos e tudo que explodiu naquele momento pós-guerra. Geração X, que é a minha geração ali, eu sou de 78. Os sociólogos vão dizer que quem nasce nessa geração, por exemplo, eu, não tem uma ideologia fixa ou uma ideologia criada, nós simplesmente pegamos os resquícios daquilo que a geração Baby Boomers conquistou ou vivenciou ou manteve ali ou trouxe para nós. E ali vai mostrar diretamente a questão, por exemplo, o período que se descobriu e se discutiu a questão da AIDS, viveu todo aquele momento de tensão, toda a questão daquela doença nova, nesse período que está aí, a minha geração. A partir daqui, dessas duas próximas gerações, tanto a geração Y quanto a geração X, essas duas gerações são as gerações que já nasceram mais ligados e vivenciados a questão tecnológica. Tanto a geração Y, que são a geração dos nossos jovens, quanto a geração Z, que são dos nossos
adolescentes, eles já nasceram mais imersos nessa questão tecnológica. A minha geração e a geração anterior a mim, nós estamos migrando para toda essa questão tecnológica, né? Eles já nasceram em meio a essa tecnologia. É tanto que hoje, se você pegar um celular e der para uma criança de 8 anos, ele já está craque ali. Provavelmente ele já sabe mexer em aplicativos e fazer coisas que eu não consigo. Ele vai me ensinar. Eu estou migrando um pouquinho, hoje aos poucos, para essa questão tecnológica. Essas duas gerações têm características bem próximas, tá, queridos? São imediatistas, tanto a geração Y quanto a geração Z. Imediatistas, eles tiveram, por muitas questões, né, vinda da geração X, eles tiveram coisas muito rápidas e muito fáceis nas mãos deles, por isso gera essa questão de imediatismo, muito dependentes dos pais, principalmente a geração Y, e todas essas características são observadas decorrente do meio em que viveram, que nasceram e que foram influenciados. Quando a gente fala então dessas gerações, o porquê que é importante a gente tocar nessas questões sociológicas? Para que a gente entenda o que aquela época influenciou na mente daquele indivíduo. Só para eu saber esse contexto. Então eu tenho na minha casa um jovem e um adolescente. Eles estão sendo influenciados pelo quê? Por quais movimentos? Para que você entenda o seu filho, para que você entenda aqui o seu discípulo na igreja, para que você entenda o integrante do seu ministério ou no mínimo da sua área de trabalho. E saber do seguinte, alguns pressupostos que ele carrega está sendo influenciado pela geração que ele nasceu, pelo momento em que ele viveu. Eu tenho que estar atento a isso, meus queridos. Por quê? Porque nós temos o costume de dizer o seguinte, porque na minha época não era assim. Porque quando eu nasci, não era assim, não, realmente não era. E necessariamente não quer dizer que tudo que aconteceu na sua época seja certo ou seja bom. E quando a gente para de olhar e deixa de procurar entender o outro, deixa de entender a completude daquele outro, meu filho, minha esposa ou do meu irmão em Cristo, eu estou deixando alguns aspectos do lado da vida dele que estão sendo ignorados para que eu possa lidar melhor com ele. Mas da perspectiva, lembrando sempre, que aquela época que ele nasceu influencia, mas não determina. Prestem bem atenção nesse princípio bíblico e vocês vão ver o porquê desse princípio bíblico. A época que você nasceu não determina quem você é. Influenciou, mas não determina. Quando a gente pensa nessas duas últimas gerações que nasceram imerso à tecnologia, tem N pontos que nós podemos observar, mas eu trouxe 4 aqui, que no meu ponto de vista são 4 pontos que têm mexido muito, pelo menos em algumas questões que eu trato dentro da igreja. Primeira, integridade. Quando se fala aqui em integridade, eu não estou querendo dizer que a internet ou o avanço tecnológico melhorou o senso de integridade. Eu estou querendo dizer que o acesso à internet fez com que a obtenção de informação fosse muita, fosse rápida e sem um filtro. E essa quantidade de informação que é adquirida por meio da internet fez com que muitos dos nossos adolescentes e jovens adquirissem determinados tipos de valores que ele traz com ele mesmo. Mas valores que ele decidiu que são valores, porque ele leu. Vou só abrir aqui o copo, irmãos.
Então, baseados em informações da internet, baseados em que artigos dizem, em que os professores dizem, em que estudos dizem, e eles começam a ler aquilo começa a formar conceitos e valores na mente dele. E ele começa a nos olhar por meio daqueles valores que ele estabeleceu como valor e integridade que ele toma para si. Então ele começa a observar o mundo ao redor dele e ele começa a medir por aqueles valores que ele olha pelo acesso que ele tem ali à internet, se esquecendo que existem outros meios ou o meio principal para que ele possa gerar essa integridade dentro dele. Então o discurso de alguns deles são baseados naquilo que eles adquiriram na internet, não daquilo que eles aprenderam por meio da palavra de Deus, por exemplo, ou ensinamento dos pais. Alguns têm sido muito mais alimentados pela internet e por discursozinhos da internet do que ter um conceito próprio do que ele define como integridade. Por que você está dizendo isso sobre determinada pessoa? Não sei, eu vi que isso aqui é discurso assim, porque eu ouvi fulano dizer assim, e todo mundo está dizendo assim, então eu vou seguir isso. E é diferente do que nós como cristãos temos que ter. Porque como cristãos, irmãos, nós não temos o direito de dizer eu acho. Como cristão, nós temos a obrigação de dizer está escrito. Por isso eu tenho esse padrão de integridade. Mas a internet faz isso. A internet também cria uma falsa sensação de liberdade. E essa liberdade aqui não é algo bom. O anonimato traz uma falsa sensação de poder gigantesca. Qualquer um escreve o que quiser na internet. Xinga todo mundo. Se está irado, vai lá e faz um discurso gigantesco, ofendendo meio mundo e escreve lá. E isso dá essa sensação de liberdade, de autonomia. Eu posso me expressar e dizer o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Então não me irrite que eu vou te xingar muito no Twitter. Vou te perseguir no Face. Eu vou te cancelar. E lá eu falo o que eu quiser. Até o que eu não posso falar em casa, eu vou lá para a internet e falo. Então essa imersão tecnológica criou esta falsa sensação de liberdade. Tanto de consumir informação, quanto de escrever o que eu quero, o que eu bem quero, quando eu quero e como eu quero. E até isento de certa responsabilidade. Hoje a gente sabe que existem tantas coisas e tantos dilemas na Câmara dos nossos deputados e senadores em discussão sobre toda essa questão de internet, mas ainda assim a gente vê barbaridades escritas ali e cada um tem um falso pressuposto baseado na integridade que ele construiu por meio do acesso àquela quantidade de informação ali que ele tem. Quando a gente também pensa nessa geração ligada à internet, pensamos também na questão do entretenimento. Irmãos, se tem algo que está sendo difícil eu trabalhar com os meus jovens, e eu posso dizer isso para os irmãos porque eu já falei isso com eles, já falei isso para a nossa igreja, e eu não vou falar de ninguém pontualmente aqui, mas nós vivemos num período em que se não houver entretenimento, não sai. E entretenimento está ligado diretamente a prazer, e a prazer está ligado diretamente a hedonismo. Eu vivo ou eu faço aquilo se aquilo me der prazer. Se não me der prazer, eu não quero. Vai ter reunião, mas vai ter o que na reunião? Vai ser só um bando de gente sentado, abrindo a Bíblia e lendo. Ixi, que coisa chata, não quero. Não vai ter nenhum negocinho assim? Que vai dar aquela animada? Não quero. Não, vai ser um negócio sério, vai ser a reunião de rapazes. Não, depois a gente joga futebol. Não, mas se reunir para ler. E isso faz com que eu não largue da internet. Porque o que mais a internet tem proporcionado são distrações. E essas distrações
só são distrações porque elas trazem essa falsa sensação de prazer. Os irmãos sabem qual é o nome, a palavrinha mais acessada na internet? Sexo. Por quê? Entretenimento, prazer. E geral está buscando isso. Infelizmente, inclusive na igreja. Por que essa indústria cresce tanto, a indústria pornográfica? Porque eles classificam isso como entretenimento. E gera prazer. Que não agrada a Deus daquela forma, mas gera. Então, essa geração que nasceu imersa ao meio tecnológico, vive e é influenciada por isso. Velocidade. Tanto velocidade de informação, quanto dinamismo de produção. A internet faz com que você tenha algo que você queira, do jeito formatado para você. Você consegue isso. E é ontem assim, ó, eu chego na internet, procuro, faço uma busca ali, e eu encontro aquilo lá, e daqui a 2 dias, 3 dias, chega na minha casa, e eles acham que tudo na vida é assim. Rápido e formatado do jeito que eu quero. Eu quero desse tamanho, dessa cor, com esse detalhe, arranca isso, coloca isso, eu vou procurar em outro lugar, mas está lá. Um produto pronto e específico para você e para ontem. E isso começa a ser tão corriqueiro na vida dessa geração imersa a essa tecnologia, que eles acham que tudo na vida é assim. Para ontem e do jeitinho que eu quero. E vai vir na minha mão, vai chegar em casa aqui. Só que não é assim, só que não. Só que não. Mas é algo que as nossas gerações estão sendo influenciadas. Quais os motivos que levam a esse conflito? Existem vários. Eu estabeleci 4 aqui para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, enormes mudanças. Quando a gente fala nesse estudo de gerações, a gente pensa em mais ou menos 25 anos de distanciamento de uma para outra. A quantidade de informação, de criações e de produtos, o que acontece em 30 anos e 25 anos, cada vez mais tem sido muito rápido. Então, essa quantidade enorme de mudanças pode trazer algum conflito para aquelas gerações. Fracasso dos adultos. Irmãos, é uma palavra difícil, uma expressão difícil de a gente lidar, mas é algo que a gente tem que analisar. Nós, ou alguns de nós, têm fracassado como adultos. Mas fracasso de que ponto de vista? Do bíblico. De sermos exemplos. Quantos de nós, e aqui eu vou falar cristãos, tá bom? Em geral, do mundo inteiro. Vamos reduzir, vamos deixar só o Brasil mesmo. Quantos de nós pode chegar para alguém e dizer assim, segue comigo, dia a dia. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Em todas as áreas. Eu vou te discipular. E cola comigo, que tu não vai se dar mal não. Todos os passos que eu der, você dê também. Porque o meu exemplo vai... Quanto de nós, de fato, pode fazer algo dessa natureza, meus queridos? Eu não duvido que possamos, porque Cristo em nós nos capacita a isso. O Espírito Santo nos conduz a isso. Mas quantos de nós, de fato, queremos fazer isso? E eu posso dizer isso com toda convicção a vocês, porque é o que eu tenho observado quando eu lido com os pais dos meus adolescentes e os pais das minhas crianças. Eu tenho vivido isso com os jovens, porque eu pergunto para os jovens, por que você não fala do amor de Cristo na tua empresa, no teu trabalho? Sabe por quê, irmãos? Alguns não falam? Testemunho. Tem vergonha de alguém poder olhar para ele e dizer assim, poxa, tu é crente mesmo, né? Fracasso dos adultos.
Eu fui capelão lá em São José dos Campos. E aí, quando a criança apresentava assim algum problema muito recorrente, eu pedia para chamar os pais para conversarem com os pais. Pela minha perspectiva de aconselhamento bíblico, eu nunca aconselho só a criança. Eu entendo que o aconselhamento é familiar, porque o contexto familiar está influenciando aquela criança. Então eu não posso só sentar com a criança, é um dos motivos. O segundo motivo é porque a criança ainda não é autônoma, é criança. Ela depende da instrução do seu responsável ou do seu pai. Então por isso que quando eu aconselho uma criança, eu aconselho a família toda. Para que todos saibam o que está acontecendo ali na mentezinha daquela criança. E quando eu chamava alguns pais, muitos deles não queriam vir à minha sala conversar comigo para aquele momento de aconselhamento. Sabe por quê? Porque eles sabiam que as crianças eram um reflexo deles mesmos. Ou seja, se eu fosse corrigir a criança, eu teria que corrigir quem? Os pais. E o orgulho deixa? Eu falo, irmãos, e eu não vou cansar de repetir. Me dê uma sala com 30 juniores. Aquela galerinha lá de 9 a 12 anos. Pode me deixar na sala com 30 deles sozinho, só preciso de um apito. E a palavra de Deus, claro. Mas me deixa numa sala com 30 juniores. Mas não me deixa numa sala com 10 pais. Muito complicado. Primeiro que quando eu vou falar com os pais, alguns deles já chegam com uma super defesa. Não, eu já sei de tudo. Eu não estou errado. Não é nada que eu estou fazendo. O problema não é comigo. Aí já chega com aquela defesa. E param de olhar para si e de se perguntarem, tem alguma coisa de errada comigo mesmo que eu estou fazendo? Para isso está acontecendo com o meu filho? Sim, em alguns aspectos temos fracassados porque nós não temos agido como o nosso Senhor Jesus Cristo agiu. E isso traz esses conflitos para dentro do lar. Nossos jovens, as nossas crianças estão sem o referencial real assim na frente deles. Eu dando uma aula para uma junior lá no clube bíblico que eu tinha, que eu gerenciava, né? Não que era meu, de posse. E aí eu estava falando ali naquela ocasião, irmãos, sobre o amor de Deus e alguns atributos de Deus. E aí a Giovana, 9 anos, ela chegou para mim, por isso que eu amo estar com as crianças. Aí ela chegou para mim e falou assim, tio André, se Deus é tão poderoso quanto você está falando, e Ele tem o controle sobre tudo, e Ele é tão amoroso, como você disse, bondoso, por que Ele criou Satanás e permitiu que ele fizesse tudo o que ele fez? Aí eu, eita, ela veio agora com uma pergunta aqui, que é uma discussão milenar. E aí eu dei a minha primeira resposta para ela, né, da minha perspectiva, de acordo com a minha doutrina que eu acredito. E aí depois da primeira resposta, ela botou o dedinho do queixo e falou assim, não me convenceu. E aí eu, rapidamente, digo, eita, qual outra forma que eu vou falar para ela? Aí falei de uma outra forma para ela. Aí ela falou assim, foi melhor do que a primeira, mas eu ainda vou perguntar ao meu pai. Meus queridos, quando ela falou assim para mim, eu ainda vou perguntar ao meu pai, eu vibrei. Sabe por que eu vibrei? Porque o pai dela era referência para ela. Eu confio no papai. Eu confio no meu pai. E se o tio ali na frente está falando algo que eu não estou entendendo, eu vou para quem é referência, para quem é exemplo. E ela correu para o pai dela para perguntar. E foi mesmo que eu perguntei ao Fábio depois. E o Fábio gastou mais um tempinho explicando para ela. Mas falta isso no nosso meio. Temos que melhorar. Meio que eu falo no meio cristão, tá, queridos? Irresponsabilidade dos mais jovens. Como assim, André, irresponsabilidade? Toda essa questão do entretenimento e hedonismo, meus caros adolescentes e jovens. Nós temos que entender o seguinte:
Sinônimo de maturidade é você fazer o que é necessário, não apenas o que você gosta. E isso é um sinal de maturidade. Não é que você já leu a Bíblia 300 mil vezes, que você está na faculdade, ou está fazendo MBA, ou está fazendo... Não sei. Mas é você ter a convicção de que você faz aquilo porque é necessário fazer. Você não precisa gostar. Mas se é necessário, eu vou fazer mesmo que eu não goste. E vou fazer bem feito. Isso pode ter certeza que os meus 10 anos de militar me ajudou muito. Porque eu tinha que fazer bem feito, independente se eu gostasse ou não. E isso vai quebrar no seu coração toda a questão do hedonismo e do prazer. De você se acostumar a fazer aquilo só que te dá aquele prazer momentâneo, ou que você foi ensinado que aquilo é prazeroso. Vai quebrar essa questão do conflito de gerações. Porque se você pegar uma pessoa da geração Baby Boomers e da geração Y hoje, você vai ver uma disparidade muito grande nessa questão de fazer o que tem que ser feito e de fazer porque tem entretenimento. Mas isso não é questão de geração, isso é questão de um princípio bíblico. Vamos lá. Por último, valores falsos. Se você deixar a geração te influenciar, você vai estar carregado de valores mundanos. E quando eu falo de valores mundanos, eu estou falando oposição a princípios bíblicos. Por exemplo, pega o que está sendo ensinado de valores hoje, o que está sendo militado hoje na internet. Quais são os discursos que estão lá hoje? As pautas que são apresentadas pelos youtubers hoje. Será que aquela é a guerra que eu devo comprar? Ou se aquela é a guerra que eu devo comprar, como é que eu devo lutar esta guerra? As gerações passadas viveram aquela explosão do feminismo. Será que o feminismo era uma guerra de uma determinada época que deveria ser um valor incutido pelo cristão? E se fosse, e se tivesse alguma coisa de bom, o que é que de bom eu como cristão deveria tirar daquilo? Então, valores falsos têm influenciado gerações e têm gerado conflitos em nossos corações, nos nossos lares e na nossa igreja. Diante disso, como os valores se formam na família e de gerações? Eu estou esquecido do nome do autor desse estudo, tá bom? Vocês estão vendo aí pequenininho. Mas ele fala o seguinte, que independente da geração que você vive, existe uma forma dos valores se fixarem na sua mente. E observem aqui, essa observação que ele fez, que mostra um pouco do nosso fracasso como adultos. Então, os valores primeiros, eles começam a acontecer por causa de inovações. Tanto inovações de produtos, quanto inovações de ideias. Uma ideia nova, um produto novo, chega em determinado lugar, e aquele produto novo, ou aquela ideia nova, começa a mexer com a mente. Por isso que existem, irmãos, e se os jovens quiserem perceber isso, vários discursos filosóficos entre tecnologia e ética. Não é à toa que os filósofos estudam isso. Por quê? Porque as inovações lá na frente geram valores. E a gente tem que discutir, como cristãos nós temos que discutir isso. Temos que pensar nisso. Então, as inovações, depois que aquela ideia nova, aquele produto novo é lançado, tem a aceitação social. Aí começam a dizer assim, opa, vamos deixar de usar isso para poder usar isso aqui. Porque isso aqui é novo. Vamos largar aquele e vamos começar a usar esse. Eliminação seletiva. Aos poucos, eu vou abandonando aquilo que era velho e vou começar a incutir e viver só aquilo que é novo. Vejam que o meu discurso realmente aponta para uma posição conservadora. Porque é o que eu acredito. Mas isso aqui foi um estudo feito por uma pessoa que nem cristão era.
integração cultural. E aí chega um momento que a cultura aceita aquilo e aquilo vira padrão para aquela cultura, depois daquele processo. Se esquece de tudo que foi vivido antes, mas por conta desse processo, os valores que nós vivemos agora são esses. E cada geração começou a produzir um tipo diferente de valor. Qual o problema, então? Já estamos chegando para o final, tá, queridos? O problema, então, está nas gerações? O problema, então, está na inovação? O problema está na tecnologia? Será que a tecnologia é do capiroto? Eita, essa tecnologia é coisa do Satanás mesmo. Esse menino que lê a Bíblia na internet já não era como era antes, porque no meu tempo, aí, será que o problema é esse? Não, queridos. O problema não são as gerações, o problema não são as novidades, o problema é o pecado. Que nós começamos a nos acostumar em determinadas gerações. Voltem para a Bíblia que vocês vão ver isso, principalmente no livro de Juízes. Vocês vão encontrar um exemplo fantástico disso daí. Então, quais são os princípios bíblicos para nos nortear a viver isso aí, irmãos? O texto lá de Tito, daqui não consigo ler, vou virar aqui para trás para ler. Olha só, meus queridos, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Nós que somos das gerações Baby Boomers e da geração X, como é que nós devemos nos comportar diante das gerações que estão adiante de nós? Independente das influências, independente da imersão tecnológica ou não, ou independente daqueles valores que estejam sendo incultados ali. À luz das Escrituras, meus amados, nós temos a responsabilidade de sermos temperantes. Paciência, você é o adulto da história. Vocês estão lembrados que a palavra de Deus diz que nós devemos inculcar nas nossas crianças, nos nossos filhos? Depois vocês pesquisem mais essa palavra inculcar. Inculcar não vai ser 3 vezes que você fala com ele. Aí fala 3 vezes com o seu adolescente e quer que ele mude. Mas, meus irmãos, nem eu e você muda. Velho, barbado, assim, ó, não muda. Quantas vezes Deus tem que me ensinar a mesma lição? Para que meu coração comece a se amolecer. Então, seja temperante com as pessoas de uma geração que são diferentes da sua. Respeitáveis e sensatos. Sensatez. Não é porque você nasceu numa geração que a sua geração é a melhor das galáxias. Porque se a sua geração fosse a melhor das galáxias, o Senhor Deus não permitiria que gerações futuras viessem. Ou elas seriam simplesmente cópias da sua geração. Não é. A sua geração não foi a melhor, o seu tempo não foi o melhor. Se Deus permite que tudo isso esteja acontecendo, é porque tudo isso faz parte do plano soberano dele. E eu vou acreditar no que a palavra de Deus diz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. De alguma forma, tudo isso que está acontecendo vai redundar em glórias para Deus. O meu problema não é querer parar, eu não devo ficar limitado no tempo. Eu devo olhar para o tempo em que eu estou e dizer assim: como é que tudo isso vai apontar para glorificar a Deus? Como é que essa nova geração, como é que tudo isso que está surgindo de novo vai trazer glórias para Deus? E eu, aos poucos, me adaptar àquilo que glorifique o nome do Senhor Deus. E não ficar relutante. Porque na minha geração, porque na minha época, porque... Viva o plano soberano de Deus e tente acompanhar aquilo de bom que Deus está permitindo que nós possamos aproveitar em determinadas gerações. Respeitáveis e sadios na fé, no amor e na constância. Sadios na fé.
Meus irmãos, eu tenho levado a minha igreja, eu tenho pedido muito a todos os meus irmãos. E olha que eu sou chato, viu? Chego quase a ser militar naquele momento ali. De insistentemente pedir à minha igreja: leiam a Bíblia toda, todos os anos. Você é cristão, um pequeno Cristo. Leia a Bíblia toda, todos. Faça seu devocional, coisa simples. Faça o seu devocional diário. Estude a Bíblia, não só leia. Estude um texto bíblico. Faça pesquisa, se aprofunde naquilo. E ore. Constância. Sadios na fé. Porque eu sei, meus queridos, que poucos de nós têm o costume de ler a Bíblia toda e conhecer tudo que está ali escrito. Não estou falando de conhecer de tudo memorizado, mas nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras. Não é a nossa fonte de fé e prática? Eu faço um exemplo aqui. Vamos supor que tem algum... Vitor, vai ser tu. Eu vou ficar com exemplo. Se alguém for conversar como Vitor, ele é mestre em geografia e urbanismo, não é isso, Vitor? E eu tenho certeza que por mais tempo que ele esteja afastado dessa área, se você for perguntar a ele alguns conceitos desta área, ele vai falar. Sem estar com todos os livros dele juntos. É verdade, né, Vitor, isso que eu estou falando? Eu tenho certeza que ele vai. Se eu for perguntar alguma coisa para você da sua profissão, você vai me falar, querido. Eu tenho certeza que você vai me falar alguma coisa. Mas será que se eu perguntar da Bíblia, você vai falar com tanta destreza também? Eu não estou falando de estudos teológicos aprofundados, não, tá bom? Eu estou falando daquilo que o Senhor Deus quer que todo crente alcance. Será que nós temos a capacidade de falar isso? Então, como é que nós vamos ser adultos sensatos e sadios na fé? É isto que combate esses conflitos, ou esses aparentes conflitos que existem. Então, nós como adultos, biblicamente, para combater esses conflitos, irmãos, devemos estar vivendo isso daí, ó. Temperantes, responsáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Aí começa essa questão da autoanálise que eu queria que vocês fizessem. Daqui a pouco faltam 5 minutos. Dos jovens, quanto aos moços, de igual modo, exortos para que em todas as coisas sejam criteriosos. Jovens, sejam, vocês, né? Eu não estou mais. Sejam criteriosos. E qual é o critério que nós devemos seguir? As Escrituras. Está aqui, ó. Lá em Provérbios, se vocês pegarem, vocês vão ver que os 5 primeiros capítulos, isso aqui se repete, ó. Meu filho, preste atenção à correção. Aí vai, capítulo 2. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos. Capítulo 3. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde os mandamentos em seu coração. Capítulo 4. Meu filho, ouçam quando os pais lhe ensinam, preste atenção e aprendam. Capítulo 5. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Jovens, vocês querem enfrentar os conflitos de geração? Sejam criteriosos e aprendam da palavra de Deus. Se humilhe. Desça do pedestal. Não é porque você é mais jovem que você é melhor. Teve uma mãe que veio falar comigo sobre o adolescente dela. E aí nós juntos conversamos. O adolescente chegou para mim naquela hora e falou assim: não, André, mas tem coisas que eles falam que eles são ultrapassados. Os meus pais são ultrapassados. Mas, meus queridos, quando eu ouvi aquele adolescente falar aquilo, mas subiu assim, todo sangue quente de tenente na época, eu apontei o dedo para ele e falei assim: cale sua boca, porque ultrapassado é você que está desonrando seu pai e a sua mãe agora. Ultrapassado? Meus queridos jovens e adolescentes, falta de critério bíblico. Não é porque você é mais novo que você é melhor. E não é porque você é mais velho, pela sua velhice, que você é melhor.
Lá no livro de Jó, vocês vão ver Eliú conversando e dizendo que nem todos os que são velhos são sábios. Velhice não é sinônimo de sabedoria. Existem crentes que estão há 30 anos na igreja, mas que não estão aprendendo muita sabedoria de Deus, não. Para terminar, então, o desafio, a família. Qual é o papel, então, da família nisso, meus queridos? Primeiro, funções. Quer resolver o conflito de geração? Vejam como funcionalmente os integrantes da família estão funcionando. Pegue lá o texto de Efésios, capítulo 5, início do capítulo 6, e vejam se a sua família está se portando daquele jeito. Um se sujeitando ao outro, a mulher ao marido, em submissão, o marido amando a esposa, os pais corrigindo e disciplinando os filhos, e os filhos honrando aos pais. Sigam isso para vocês verem como é que a família vai influenciar. A família não é campo neutro. Ensino, não terceirizem o ensino. O ensino da palavra de Deus é de vocês, em primeiro lugar. Nós, como pessoas que ensinamos as Escrituras, nós complementamos o teu ministério, não é o contrário. Não é você que complementa o nosso. Nós que complementamos o seu ministério. Por fim, a igreja. E a igreja, irmãos, como responsabilidade é de preparar, de preparo das gerações. Saber o que está acontecendo no mundo ao redor e preparar os pais, os adolescentes, os juniores e os jovens para que vençam os valores falsos que estão sendo lançados naquelas gerações. E prepare aquele jovem, aquele adolescente para lidar com tudo isso na sociedade em que vive. E preparar os pais para saberem lidar com isso. Por último, disciplina. Uma doutrina que foi esquecida e abandonada pela igreja. A igreja não pode se calar diante de valores mundanos, falsos trazidos pelas gerações em que vivemos. Por isso que a igreja tem que, sim, de forma amável, de forma bíblica, exercer a disciplina dentro do povo de Deus, dentro da igreja. E assim, meus queridos, nós vamos vencer os conflitos das gerações. Quando a palavra de Deus, ela for o centro, na família e na igreja. E o nome de Deus será glorificado. Independente da geração, o centro vai ser Cristo. Amém? Então, que tenha sido, irmãos, algo proveitoso que vocês possam estar aplicando no dia a dia de vocês, tá bom?